O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e informação do seu interesse, sobretudo neste período em que nos aproximamos das eleições para escolhermos aqueles que estarão nos representando no Poder Executivo e no Poder Legislativo, continuando a série de entrevistas com todos os postulantes à chefia do Poder Executivo. Nesta edição de número 660, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 26 de outubro de 2020, lhe oferecendo a oportunidade de conhecer, mesmo que sucintamente, alguns pontos dos programas de governo dos candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal. Votar é escolher e priorize a sua escolha em benefício de Nova Friburgo, da coletividade, em detrimento do interesse individual. Nós precisamos optar por um programa de governo minimamente decente, em detrimento dos planos de poder. Por oportuno, não negocie seu voto. Voto vendido, futuro perdido. E o eleitor dispensa emoções. O eleitor quer soluções. Sendo assim, temos a oportunidade de anunciar a presença do candidato Paulo Sérgio Loubach, nascido em Nova Friburgo, no dia 9 de setembro de 1963, casado, tendo como ocupação profissional a nobre e indispensável, eu diria, atuação na área da advocacia, uma vez que trata-se de advogado com formação obtida, evidentemente, da forma em que determina as práticas em nosso país. Tendo como candidato a vice-prefeito, no caso, a querida Márcia Carestiato, também nascida em Nova Friburgo, casada e empresária. Ambos compõem a chapa que concorre ao pleito municipal pelo Partido Liberal, também conhecido pela sigla de PL, e identificado pelo número 20 na urna eleitoral. Sendo assim, ilustre candidato, queremos agradecer a sua presença desde as nossas reuniões preparatórias, que tiveram por objetivo conduzir todo este processo, em que teve a presença de seu representante, mas também o seu comparecimento nesta ocasião, o que é motivo de prestígio e satisfação
para a direção da TV Zoom e também para a produção do programa Cidade Real. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zuri. Parabenizá-lo pela brilhante abertura do programa, como sempre. Hoje com um sorriso estampado um pouco maior, em virtude dos 3-1 ontem contra o Santos. Certamente. Isso é muito bom. Isso nos deixa feliz, né? Somos tricolores e às vezes sofremos algumas situações complicadas. Parabenizar a direção da TV Zoom pela iniciativa. Isso fortalece a nossa democracia. E é importante, logo no início da sua fala, você posicionou muito bem, de maneira muito clara e até incisiva, a responsabilidade que é o voto. É assim que a gente faz a nossa cidade avançar, colocando para a população friburguense o que é o voto, né? É um poder que a gente escolhe alguém para nos representar. Exatamente. Sendo assim, vamos iniciar a abordagem de alguns pontos escolhidos pela produção do programa Cidade Real para que sejam devidamente abordados pelo candidato. Primeiro tema. Candidato, Nova Friburgo destina a maior parte do seu orçamento municipal para o setor da educação, para atender cerca de 20 mil crianças, ou seja, 20 mil clientes, que são distribuídos em aproximadamente 120 unidades escolares e que comporta, na respectiva secretaria, o maior contingente de servidores da administração pública. Entretanto, por vezes o serviço se mostra incompatível com os anseios e com aquelas questões que pais responsáveis exigem. Sendo assim, de que forma o seu plano de governo pretende tratar esta questão básica? Tema importantíssimo, né, Zuri? Porque tudo começa na educação, né? A educação muda a nossa vida. E são mais de 3 mil servidores, é a maior secretaria do município, você mencionou muito bem, já chegando a quase 20 mil alunos e com possibilidade ainda de aumentar, né? Em virtude desse problema que estamos vivendo nesse ano. Então, são medidas que terão que ser tomadas buscando realmente administrar essa secretaria tão importante, com atitude. No início dos anos 2000, foi importante naquele momento a compra e alocação de imóveis, casas especificamente falando, onde colocaram as escolas e muitas creches. Naquele momento foi importante, como disse anteriormente, mas hoje já não dá mais. Porque nós temos que construir escolas e creches de verdade. Casa é casa, escola é escola, creche é creche. Até porque nós temos uma média. Se nós, na verdade, trazendo um número para em torno de 18 mil alunos, se nós temos mais de 3 mil, nós estamos falando de 6,5 per capita de aluno por profissional, que é uma coisa temerária e não sei para onde a gente vai caminhar se continuar nessa linha. Então, o que nós vamos fazer? O que o nosso governo vai fazer? O que eu vou fazer? Nós vamos vender esses imóveis, que na maioria das vezes são muito bem localizados, têm um valor muito bom de mercado, e vamos construir as escolas de verdade e as creches de verdade, porque existe uma demanda reprimida muito grande por vaga em creche, que passa de 4 mil crianças que não têm oportunidade de estar na creche. E a creche é muito importante, Zuri, porque ela aumenta a renda familiar. A partir do momento que tem onde deixar a criança, a esposa pode trabalhar para ajudar nessa renda ao marido. Então, creche é importantíssimo, a gente vai trabalhar muito para a gente resolver essa demanda reprimida. E buscando também, durante o período de férias, que eu reputo muito importante, as mães estão trabalhando nas confecções, no comércio, nós temos que ter a colônia de férias com os professores de educação física durante esse período. Nós temos que tratar, Zuri, a criança da escola pública como se nosso filho fosse. A nossa administração vai ser humanizada em todas as áreas. Por exemplo, por que o aluno, no início logo do seu estudo, na rede particular, ele já tem acesso ao inglês e no público não? Isso é uma desvantagem muito grande. Na verdade, isso realmente é uma situação que nós temos que mudar.
Então, o nosso projeto traz isso. Em inglês, a criança começa a ter contato logo no início. Alfabetizou, já começa a ter contato com essa língua universal, para que a gente possa resolver de uma vez por todas esse desequilíbrio. Porque a criança da escola pública, ela não é tratada como aquela da escola particular. E chega disso, né? Chega, o governo tem que fazer o seu papel e dar essa possibilidade para que as crianças possam lutar depois pelo mercado, pelo espaço dentro do mercado, em igualdade de condição com aquele que desde pequeno está na escola particular. Então nós vamos resolver isso. Outra coisa, em relação à merenda, a gente vai cuidar com muito carinho. A merenda, a empresa ganha para entregar iogurte de vários sabores e entrega bebida láctea só de morango. Então, pode ter certeza, você que está me assistindo, vou tratar do seu filho como se meu filho fosse. É o que eu digo, Zuri. O prefeito, os servidores da prefeitura, nós somos servidores públicos. E eu reputo que nós temos que ter compaixão pelas pessoas, nós temos que nos sensibilizar para fazer o melhor. Não é porque filho de pobre pode ser tratado de qualquer maneira, não. Eu mesmo nasci no Alto de Olaria, sou filho de um metalúrgico da Ferragem Zaga, que se aposentou na fundição. Né? Já fui servente de pedreiro, já fui sacoleiro e hoje eu sou advogado, graças à educação. Eu quero mandar um abraço a todos os professores, aos nossos mestres da rede e ao pessoal de apoio. Zuri, ganhando R$ 834, isso é um crime. Isso é um crime. De início nós vamos resolver isso. São mais de 2.000 servidores na prefeitura, em todas as secretarias, que ganham menos que um salário mínimo. Onde nós estamos, Nova Friburgo não faz parte do Brasil, nem do estado do Rio. Então são coisas absurdas que a gente vai entrar corrigindo isso logo de imediato, enxugando a máquina. A máquina está paquidérmica, tem secretaria que tem muita gente trabalhando. Nós não temos compromisso com partido nenhum, Zuri. A nossa coligação é o PSC, o PL e o PSDB. São candidatos que nunca disputaram a eleição na sua grande maioria e esses partidos têm compromisso comigo, não eu com eles. Então, nós vamos fazer a coisa realmente acontecer de maneira profissional. A minha formação é de empresa privada. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, fui supervisor de todo o interior do estado do Rio, gerenciei o Nordeste, de Alagoas ao Rio Grande do Norte. Eu sei cuidar das pessoas, eu sei estimular. E nós vamos fazer isso com o servidor. Os servidores estão de cabisbaixo, desestimulados, porque a pessoa está lá há 20 anos, 15 anos, chega um comissionado do lado ganhando 3, 4 vezes o que aquele servidor que é concursado ganha, a gente vai acabar com isso. Então a educação pode ter certeza, seu filho será tratado como se meu filho fosse. Tudo de melhor para eles. E para encerrar essa pauta, poderia falar muito mais, mas nós sabemos que o problema da TV é o tempo, né? E você diz que sofre muito bullying do tempo. Exatamente, exatamente. Vou falar do Odete Pena Muniz, que eu tive o prazer de estudar nessa escola, conhecida como Praça da Bandeira, em frente ao 11º Batalhão. Ali vai ser a casa do professor. O professor ele tem que ser acolhido, ele tem que ser respeitado. Ali nós vamos ter psicólogos, psicopedagogos, palestrantes, onde é a quadra hoje nós vamos fazer uma área coberta ali, para que as pessoas possam ir lá ministrar palestras, não só para os professores, mas para todos os profissionais da educação, porque eu tenho um projeto meu, que foi aprovado enquanto eu estava como deputado, que determina psicólogo nas escolas estaduais. Foi sancionado já e vai ser colocado em prática. Em São Paulo, Zuri, por dia, 58 professores pedem afastamento por problema psicológico. Então eu conheço educação, é o que eu digo, são os 16 candidatos. Agora eu sou o mais preparado porque conheço os 3 poderes. Sou advogado, estive como vereador, fiquei 1 ano e 3 meses como deputado estadual, isso me ajudou muito, conheço todos os secretários de Estado e retornei para o meu mandato de vereador. Já fui subsecretário de Serviço Público naquela tragédia de 2011, botei muito o pé na lama. Secretário de Serviço Público, já trabalhei na infraestrutura e logística, coordenando na parte de licitação e trabalhei na Secretaria de Saúde. Então, eu me sinto preparado. Eu sei o problema e sei buscar a solução. De maneira tranquila, serena, pé no chão, com projetos factíveis. Vamos primeiro fazer o dia a dia do cidadão funcionar. Depois nós vamos alçar outros degraus, porque sabemos da potência que é o friburguense. Próximo tema. Candidato, Nova Friburgo, evidentemente, por ser
polo da região, também fica submetida ao ônus, no que se refere, sobretudo, ao tratamento da saúde da população e oferecimento desse serviço público para aqueles que buscam, sobretudo, o Hospital Raul Sertan, que de direito é municipal, mas de fato é regional, e que não atende de forma minimamente a contento esta demanda, até porque, como sempre eu digo, quem tem dor tem pressa. E as pessoas que buscam este hospital são, por vezes, ignoradas, são, por vezes, maltratadas e, não obstante, aquelas situações graves que, por vezes, causam, inclusive, vítimas fatais, tornando, inclusive, o hospital um gargalo para o acesso desse tipo de serviço público à população especialmente carente. De que forma seu programa de governo pretende literalmente tratar desta questão? Zuri, eu vou falar um termo aqui que eu sou o único que falo e eu já estou sendo plagiado. Isso me deixa muito feliz, porque muitos dos nossos projetos já estão sendo copiados pelos outros concorrentes, o que mostra que nós estamos no caminho certo e temos projetos de verdade, que surgiram do nosso grupo e da minha cabeça, porque eu conheço a administração pública. A cultura hospitalocêntrica é histórica na nossa cidade, porque todos os secretários que passaram pela pasta, essa foi a cultura. O Raul Sertan, nós sabemos que é o grande problema da saúde. Agora, você só resolve o Raul Sertan se você tomar outras medidas paralelas para que ele possa desafogar, digamos assim, porque é um hospital de portas abertas. Então, vejamos, a cada R$1 que você investe na atenção básica, você economiza R$7, R$8. Por quê? O hipertenso que deixa de tomar um captopril, que custa 20 centavos o comprimido, ele vai ter um pico de hipertensão, pode ter um AVC, um infarto, que vai colocar a vida dele em risco. E ele vai correndo para o hospital, para uma vaga de CTI ou na coronária. A partir do momento que a gente não deixe faltar no PSF, lá onde ele mora, o medicamento que ele vai tomar, ele vai ficar controlado com a hipertensão dele e não vai ter um problema mais grave. Nós iremos colocar o posto de saúde, o PSF de Conquista, São Geraldo, Olaria e Lumiar funcionando 24 horas. Isso é uma forma direta de você começar a desafogar o Raul Sertan. Se nós formos lá no Hospital Municipal Raul Sertan, na Central de Tratamento de Urgência, que é o CTU, 90% dos pacientes que estão lá não deveriam estar lá, não tem nada de urgência. Agora, eles vão lá, eu também iria, porque eu não tenho plano de saúde, e não vou ter depois de prefeito, porque eu tenho que usar a saúde pública, porque quem vota no Sérgio Lobac, a grande maioria é o cidadão que não tem plano de saúde. Eu tenho que experimentar essa saúde também se um dia precisar. Eu tenho que ir para o Raul Sertan, tenho que ir para o posto de saúde. Então, essa é a questão. Ele vai lá porque lá tem médico. Pelo menos, já que o posto de saúde não funciona, ele vai para o hospital. Então, nós temos que começar a mudar essa realidade, atuando na atenção básica, fazendo não deixando faltar um medicamento na ponta, lá no PSF, no posto de saúde. Esses postos atendendo 24 horas, estou dizendo os PSF, os postos. Quem falar para você que vai botar mais uma UPA na cidade, não conhece a administração pública ou está mentindo dolosamente, que seria mais grave ainda. Desconhecer é natural, até são muitos candidatos que desconhecem a administração pública, ele pode falar por culpa, não por dolo, né? Mas não pode, porque a nossa cidade, segundo uma portaria do Ministério da Saúde, nós já temos uma UPA de porta aberta, que é a UPA de grau 8, que já, na verdade, nós temos dois, né? O Hospital de Portas Abertas, a UPA e o Raul Sertan. Então, esquece esse negócio de botar outra UPA aqui, isso é balela. Agora, os postos de saúde, o PSF 24 horas, sim, que aí é com dinheiro do município. A UPA ela é tripartite, 33% é da União, 33% é o Estado que aporta o dinheiro e 33% é o município. Então, a saúde nós vamos humanizar. Eu não aceito o paciente ser maltratado por profissional médico, por técnico de enfermagem, por atendente, por quem quer que seja. Se você gosta de cavalo, de carro, de moto, você não pode trabalhar na saúde. Quem vai trabalhar na saúde tem que gostar de gente. A minha esposa, Zuri, várias pessoas costumam dizer o seguinte:
Saúde pública não funciona, porque quanto melhor aumenta a demanda. Quem está falando isso é porque não conhece saúde pública, ou então está mentindo. A saúde pública funciona. E eu já vivi isso com a minha amada esposa Natasha. Ela teve câncer de mama, fez o tratamento todo pelo SUS, não foi aqui em Nova Friburgo, se fosse aqui ela teria morrido, porque uma mamografia aqui são 3 meses para fazer. Estamos no Outubro Rosa. Cadê as mulheres fazendo mamografia no nosso município? É hipocrisia isso. Eu teria vergonha, se fosse o chefe do executivo, deixar ter campanha de Outubro Rosa na minha cidade. Eu ia dizer, não faça, porque eu não consigo fazer a mamografia das friburguenses, que é um exame extremamente importante para detectar o câncer de mama. A minha esposa fez o tratamento, uma biópsia aqui leva 6 meses. Se tiver que morrer, já morreu. Então nós temos que acabar com isso, vamos acabar com a hipocrisia, vamos fazer o dia a dia do cidadão funcionar. E graças a Deus a Natasha já está curada, ela retirou a mama radical, já fez a reconstrução na mama em outro hospital público, que é o Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. E ela me pediu, Zuri, para que ela pudesse trabalhar no meu governo como voluntária no Hospital Municipal Raul Sertã. É a forma que ela encontrou no coração dela de ajudar as pessoas que lá vão. Ela quer ajudar o profissional médico, logicamente, os médicos também, eles têm que reinventar todo dia, lá tem que improvisar todo dia e toda hora. Então ela vai estar lá para cuidar dos médicos, dos nossos enfermeiros, do pessoal lá da manutenção, o pessoal que está dando um apoio, mas principalmente de você, que vai estar internado no hospital. A minha esposa vai estar lá durante todo o dia, de maneira voluntária. É uma forma que ela tem de agradecer a Deus pela cura dela. Próximo tema. Candidato, Nova Friburgo enfrenta uma situação diária que entendo como sendo o principal agente de estresse do cidadão, quer seja pedestre, ciclista, motorista, uma vez que o município é cortado por 5 rodovias estaduais, possui uma frota absolutamente incompatível com as vias disponíveis para a circulação dessa frota, uma ausência histórica de investimentos no setor, uma sinalização inadequada, obsoleta e ultrapassada, além do que temos também a negligência, imperícia e imprudência de determinados motoristas que agravam este cenário. De que maneira seu programa de governo pretende tratar desta questão? A mobilidade realmente é um problema. Nós temos mais de 120 mil veículos cadastrados no nosso Detran para uma cidade de 200 mil habitantes. É uma das maiores per capita do Brasil. Estamos num vale onde você tem dificuldade de abrir novas ruas, novas avenidas. Isso é fato. Agora, tem jeito. Agora, não com 18 agentes de trânsito em sistema de escala. Ficou doente, não foi trabalhar, então nós estamos falando de 6 agentes atuando no trânsito da cidade diariamente, que é um absurdo, é um cúmulo total. A gente tem que fazer logo mais concurso público, que eles possam, a gente pode aumentar essa quantidade de agentes de trânsito, que ele tenha a sua importância também. E vou aproveitar, já que você tocou em mobilidade, vou chamar de motoqueiro. Motoqueiro, você que tem o escapamento da sua moto aberto, rasgando a cidade com esse barulho infernal, não respeitando os autistas, não respeitando os idosos, não respeitando o Hospital Municipal Raul Sertã, não respeitando os animaizinhos que sofrem com isso, seus dias estão contados. E vai começar a contar a partir de 1º de janeiro de 2021, que é um absurdo. Vivendo em sociedade é você abrir mão do seu direito em prol da coletividade. Então, estou falando para você, te dou um conselho, se no dia 15 de 2020 der o 20, você já pega o seu escapamento, troca, bota o original. É muito importante que você possa ter sua moto, nós vivemos uma democracia. Agora, sem atrapalhar as pessoas, porque Sérgio Lobac vai ser um prefeito de atitude. Eu já estou avisando antes. Vai perder voto. Prefiro perder o voto do que depois decepcionar. Pode ter certeza que eu vou fazer uma ação enérgica em cima de vocês. Em relação à mobilidade, nós temos que falar de estacionamento rotativo, mas sem hipocrisia. O estacionamento rotativo tem que ser a APAE. Estacionamento rotativo tem que ser a Casa dos Pobres São Vicente de Paula. Não. Esse terceiro setor já faz um trabalho importantíssimo, onde o poder público é incompetente. Graças a Deus
Porteiro Laje, a Casa dos Pobres São Vicente de Paula, a APAI. Eles são especialistas em lidar com as pessoas e o fazem muito bem. Nós não vamos deixar atrasar a subvenção de vocês, não pode ter certeza. O nosso governo vai ter uma pessoa especializada, um contador, para acompanhar vocês nessa documentação que às vezes é complicado deles conseguir fazer a prestação de contas. Nós vamos contratar uma empresa séria, grande, onde você, através do seu aplicativo, você vai pagar e vai saber onde existem as vagas. A prefeitura vai arrecadar esse valor e eu vou contratar uma empresa para prestar o serviço, entendeu, Zuri? O comando é nosso, o serviço é de uma empresa especializada em estacionamento. Vamos parar de negócio de hipocrisia, de garoto céu, que lá atrás as coisas avançaram. Nova Friburgo agora é grande, é uma cidade partindo de média, crescendo. Nós temos, como eu falei anteriormente, mais de 120 mil veículos. Não tem esse negócio de ficar procurando, passar na banca de jornal para comprar papelzinho, para pagar estacionamento. Isso é coisa do passado, vamos avançar. Isso vai ser resolvido. Outro contexto da mobilidade é a acessibilidade. Nós não temos acessibilidade na calçada. Isso está dentro da mobilidade, você como engenheiro especialista, inclusive, nessa área, sabe disso. Nós temos que tratar de um todo. Estimular o uso da bicicleta. Eu tenho um projeto meu, que é a integração ônibus-bicicleta, que na parte da frente, do lado de fora dos coletivos, terá o suporte para 4 bicicletas. Para você que quer pedalar no final de semana, para você que mora num bairro e quer vir trabalhar de bicicleta e voltar de ônibus, você já vai economizar uma passagem. São coisas que vão nos ajudar. E, logicamente, a empresa prestadora de serviço público de transporte, nós vamos reinventar esse contrato, porque, infelizmente, hoje não tem licitação, eles estão num contrato precário, e eu tenho o privilégio, sou o único que tem o privilégio de ter na nossa equipe de assessores o professor Cláudio Ivanov, que é um professor da UFRJ, que foi ministro dos transportes do governo Itamar Franco. Ele já está elaborando um grande projeto que me parece muito interessante de fazer um sistema de tronco com abastecimento nos bairros, para dar celeridade. O cidadão quer usar o ônibus, ele quer chegar rápido no centro para resolver a vida dele. Então, a FAO hoje tem controle, ela sabe quantos passageiros estão usando o coletivo, ela sabe onde o coletivo está passando. Então, a gente vai fazer um trabalho multidisciplinar para melhorar muito a mobilidade urbana. Próximo tema. Candidato, a Prefeitura Municipal é a maior empregadora da região Centro-Norte Fluminense, com mais de 7 mil servidores entre funcionários concursados e nomeados, o que torna essa estrutura, segundo a sua própria definição no início da entrevista, de paquidérmica. De que maneira o seu programa de governo pretende aliar redução de custos com eficiência administrativa? Motivando o servidor, motivando o funcionário comissionado, que é importante também, não vamos jogar todo comissionado no mesmo balaio, não, que tem comissionado que trabalha muito e é muito capaz. Nós vamos informatizar toda a prefeitura, isso é muito importante. O cidadão ele tem que entrar no site e ver, nós vamos criar o fluxograma dos processos. Você tem que saber por que o seu processo está demorando, por que o seu processo está na mesa do João, há 2 semanas ele não deu carga. Nós temos que dar transparência na administração. Isso nós vamos fazer e vamos fazer com qualidade. Na primeira semana, Zuri, no meu gabinete lá na Câmara, eu vou instalar câmeras que você, através do site da Prefeitura, você vai dizer, ó, o prefeito Sérgio Lobac está recebendo o Zuri, estão falando do Fluminense, mas estão falando de Nova Friburgo, buscando coisa boa para a nossa cidade. O dinheiro é público, temos que dar total transparência. Vamos instalar o Compliance, que é um sistema anticorrupção. Não pode só um servidor ter o poder total sobre um processo, não vai ser assim. Várias pessoas vão falar nesse processo e nós vamos gerar motivação, porque nós vamos pagar bem a quem trabalha bem. Quem trabalha mal, nós vamos tirar, já falei isso aqui no início. E o salário é um dos fatores de motivação e você sabe muito bem que motivação é o combustível do sucesso. E o servidor público está muito desmotivado. Nós vamos gerar motivação para vocês vocês possam trabalhar mais e melhor. A erva daninha pode ficar tranquilo que o Sérgio Lobac vai tirar toda. Último tema. Candidato, este é o tema de mais difícil prognóstico.
uma vez que o cenário ainda é bastante incerto, bastante imprevisível, até porque entendo que a pandemia só será definitivamente finalizada ou, enfim, encerrada com a aplicação de uma vacina em todos os habitantes do planeta Terra. Entretanto, após esse momento, teremos um cenário muito comprometido e muito, eu diria, combalido por toda essa circunstância. De que maneira seu programa de governo está preparado para enfrentar os desafios pós-pandemia? Nós temos que levantar nossa economia, que esse ano foi terrível, né? Logicamente, a vacina é a solução. Enquanto não tiver, nós vamos continuar mantendo as ações sanitárias para evitar que o vírus se propague na nossa cidade. Muitas ações eu teria tomado se já lá estivesse, o povo friburguense teria sofrido muito menos. Uma delas seriam as barreiras sanitárias. Mas tudo bem, vamos falar do que vai acontecer ano que vem. O dinheiro está muito em Brasília por causa do Pacto Federativo. Nova Friburgo vai ter um escritório em Brasília para que a gente possa trazer o dinheiro, porque o município, o cidadão vive em 95% das vezes no município. E o Pacto Federativo manda a maior parte dos impostos para Brasília e o prefeito tem que ficar de pires na mão lá para trazer o dinheiro. Nós vamos ter um escritório lá, porque lá tem muito dinheiro. O Brasil é um país rico, bilionário, trilionário. Então, a gente vai manter esse escritório lá para atrair investimento, trazer dinheiro de emenda para cá e esses convênios com as secretarias e ministérios, Uri, para a gente investir também no turismo, que é a maior fonte de riqueza do mundo, e fazer a nossa cidade avançar. Eu tenho certeza que o nosso governo de início não vai atrapalhar, igual o que vem ocorrendo há anos, e depois nós vamos começar a ajudar os empreendedores na nossa cidade, a nossa população que trabalha tanto e o friburguense que quer empreender. Candidato, queremos novamente reiterar os nossos agradecimentos ao seu comparecimento, extremamente importante neste momento da escolha. Votar é escolher. Lhe convidando, desde esse momento, a estar conosco aqui no dia 16 de novembro, o dia seguinte às eleições municipais, sendo eleito, obviamente, para tratarmos da futura gestão municipal de uma maneira mais pragmática, pontual e definitiva. Sendo assim, por que aquele eleitor ou eleitora que nos assiste nesse momento deve escolher Sérgio Loubach para ser o próximo prefeito municipal? Primeiro, Zuli, qual o horário que eu devo estar aqui, dia 16? Definiremos com assessoria. Tá bom. Então, em nome de Jesus, pode colocar meu nome na agenda que eu vou estar aqui aguardando você me passar o horário. Correto. Por que o eleitor deve votar no Sérgio Loubach? Porque eu sou o mais preparado. Quantidade não é qualidade. Prestem atenção que eles estão pegando nossos programas de TV e de rede social, estão tentando fazer uma imitação barata. Eu fico feliz, porque está demonstrando que nós estamos no caminho certo. Nós temos projetos para Nova Friburgo, projeto do dia a dia, a lâmpada vai funcionar, a saúde vai funcionar, a merenda vai melhorar, então o cidadão vai ver de imediato, vai deixar de ser um queijo Minas, porque nós temos uma usina de asfalto que faz 80 toneladas por hora, como é que a gente pode ter buraco na nossa rua? Pode ter certeza que eu não vou te decepcionar. Ser prefeito de Nova Friburgo é um grande sonho, porque eu amo essa população. O friburguense é o melhor povo do mundo, ordeiro, hospitaleiro, trabalhador que se reinventa. E pode ter certeza que Sérgio Loubach será seu parceiro. Vou tratar do seu filho como se meu fosse, do seu avô, da sua mãe, da mesma forma. Vamos fazer muito por essa cidade. Estou com muita disposição e, para terminar minha fala, Zuri, analise as vice-candidaturas. Muitos vices assumem. A minha vice é a Márcia Caristiato, uma pessoa íntegra, primeira mulher presidente da Firjan, primeira mulher rotariana que ama fazer projeto social e ama trabalhar em prol. Ela foi uma opção, não um acordo político e nem uma falta de opção para ser minha vice. Ela foi escolhida. Muito obrigado mais uma vez, saudações tricolores. Sorte, sucesso em sua caminhada, como também para o nosso time de futebol do coração. Depois do intervalo, retornaremos entrevistando mais uma candidatura à chefia do Poder Executivo Municipal. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto, mas aproxime-se da urna eleitoral.
algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e informação do seu interesse neste período extremamente importante em que teremos a oportunidade de rever as nossas escolhas. Continuando a série de entrevistas com os candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal, nesta edição de número 660, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 26 de outubro de 2020. Votar é escolher. Privilegie os programas de governo que priorizem o interesse da coletividade em detrimento de interesses individuais. Precisamos de um programa de governo minimamente decente, em detrimento de planos de poder. Não venda seu voto, não negocie seu voto. Voto vendido, futuro perdido. E mais, o eleitor dispensa emoções. O eleitor quer soluções. Sendo assim, temos a satisfação de anunciar a presença de Daniele Cristine Bessa Neto de Barros, casada, nascida no Rio de Janeiro em 20 de novembro de 1970 e que tem
na vice-candidatura Adalto Lomba, advogado. Ela que compõe a chapa pelo Partido Social Liberal, identificado pelo número 17 na urna eleitoral. Sendo assim, ilustre candidata, é uma satisfação tê-la aqui. Queremos agradecer a presença, especialmente sua, pessoalmente, na reunião preparatória dessas entrevistas, como também o seu comparecimento nesta ocasião. Seja muitíssimo bem-vinda. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se absolutamente honrados e prestigiados com a sua honrosa presença. É uma honra estar aqui. Quero agradecer o espaço, essa importante iniciativa da TV Zoom, tanto no seu programa quanto no programa do José Modesto, visando esclarecer, visando buscar esse voto consciente na população, a importância de não se vender o voto. Isso é de suma importância para a democracia, para o nosso processo democrático. Parabenizar e agradecer essa oportunidade de estar aqui, de explanar minhas ideias e minhas propostas para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Primeiro tema. Muito bem. Ilustre candidata, a área da educação pública em Nova Friburgo é a que consome o maior valor do orçamento municipal, para atender aproximadamente 20 mil crianças, ou seja, 20 mil clientes, que são dispostos em aproximadamente 120 unidades escolares, cuja secretaria comporta a maior parte dos servidores municipais. Entretanto, ainda assim, por vezes o serviço se mostra insuficiente e precário. De que maneira o seu programa de governo pretende tratar desta questão básica? Então, Zuri, eu sempre fui estudante de escola pública a minha vida inteira. Fiz o antigo primário, ginásio, segundo grau, e depois passei direto para uma universidade federal gabaritada, o UFRJ. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao ensino público, mas é um ensino público de qualidade. A gente tem que resgatar esse ensino público a partir do nosso município, tornar esse ensino público de qualidade. Isso passa por uma série de coisas, desde a valorização da educação dentro do planejamento da prefeitura, a valorização dos professores e buscando uma maior gabaritação desses professores e proporcionando a essas crianças uma melhor qualidade de ensino. Hoje, o que nós temos? Uma total falta de gestão e planejamento. Nós temos 2 escolas que estão fechadas e os alunos foram alojados em escolas estaduais por conta de licitação, que é o Odete Pena Muniz e a Falken, Emiliana, me fugiu o nome agora, que é em Muri. E essas 2 escolas, elas tiveram o início do processo de licitação e depois esse processo de licitação simplesmente foi travado, parado, sem maiores motivações. Isso denota que a prefeitura não está dando a devida importância que é preciso para a educação. Tem uma outra escola no Jardinlândia, Hélio Gonçalves, que quando há uma chuva mais forte, as crianças não conseguem ter aula, ter a sua educação. E eu acho que o exemplo mais emblemático que demonstra que esse descaso vem de outras administrações é o CENF, que é lá no São Jorge, Centro de Educação Integrada Nova Friburgo, que é um projeto belíssimo, um prédio belíssimo de 4 andares, que contemplaria desde a creche até o fundamental completo, até o 9º ano, e ele está há 7 anos em construção. Já começou na outra gestão e as obras estão paradas há pelo menos 4 anos. Tem licitação, a firma desiste, é um balaio de gato, é uma confusão ali e a coisa não sai. Então, enquanto a gestão, quem estiver à frente da prefeitura, não der a devida importância que a educação merece e que tem que ser resgatado esse ensino de qualidade, a coisa vai ficar complicada. Para além disso, hoje nós temos, na verdade, 17.400 crianças matriculadas. A capacidade da rede é de 20 mil vagas. Falta de gestão também, às vezes escolas, pequenos reparos
ou salas que são interditadas, uma má divisão dos alunos. Existem colégios que têm uma capacidade muito grande e têm poucos alunos, enquanto há outros que têm uma capacidade X, está até com uma superlotação, porque não tem essa logística na hora. Nós precisamos reestruturar a rede, reorganizar essas vagas. Então, aí passa também pela capacitação dos professores. O Plano Nacional do Magistério, hoje, o que é pago em Friburgo, está com uma defasagem de 80%. A gente tem que valorizar esse professor, tem que valorizar esse servidor. 70% da folha é paga via Fundeb. Então, ao longo dos 4 anos do meu governo, buscar reduzir isso, equacionar, porque 80% é vergonhoso. Como também existem profissionais do apoio que não recebem o salário mínimo. A prefeitura tem que cortar cargo comissionado, tem que cortar gratificação e buscar em toda a gestão, em todos os servidores, pagar pelo menos o mínimo. Não existe isso, você pagar para meia dúzia altas comissões e para outras pessoas não, altas gratificações, ter vários comissionados e outros funcionários não, receberem menos do que o mínimo. Eu acho que a minha visão da educação para Nova Friburgo passa por isso, por essas ideias. Próximo tema. Candidata, Nova Friburgo é polo regional e, portanto, também está submetida ao ônus dessa condição, em que o Hospital Raul Sertan, que de direito é municipal, mas de fato é regional, atende toda a população da região, mas, sobretudo, prejudica sobremaneira o atendimento para aqueles que residem em Nova Friburgo, que buscam, evidentemente, tratar dos seus sofrimentos e das suas dores, até porque quem tem dor tem pressa. E, desta forma, o hospital se torna o gargalo de acesso ao sistema, especialmente pela população carente, que não tem outra alternativa para tratar das suas dificuldades, a não ser buscar o sistema de saúde pública municipal. De que maneira seu programa de governo pretende, literalmente, tratar da saúde pública em Nova Friburgo? Então, o Hospital Municipal Raul Sertan, ele requer um problema complexo que requer uma solução complexa, ser atacado por vários lados. Vamos começar. Nós temos que buscar implementar o alcance da estratégia de família, das equipes de estratégia de família, atenção primária, unidades básicas de saúde. Porque quando você investe na atenção primária, você cria um mecanismo que a população tem acesso àquele médico de família que vai acompanhar, a chance dessa pessoa ir ter que procurar uma urgência, um atendimento de urgência, que aí nós vamos estar falando do Raul Sertan ou da UPA, já diminui consideravelmente. Hoje em dia, os 3 problemas mais recorrentes de saúde em Nova Friburgo são o diabetes, a obesidade e a hipertensão. Esses 3 problemas de saúde, se você tem uma prevenção, faz um acompanhamento médico adequado, a chance de você ter uma urgência e ter que procurar um hospital para atender aquela urgência já diminui. Isso é o ponto 1. Ponto 2, nós temos que informatizar não só a saúde, mas toda a gestão da prefeitura, mas principalmente a área da saúde, que ela é muito afeta a que os recursos saiam por caminhos estranhos e não cheguem aonde eles devam chegar. Medicamentos, insumos hospitalares, enfim, toda essa parte. Então, se para a prefeitura é importante, para o Raul Sertan é muito mais importante. Nós precisamos de uma informatização que vai dar transparência. A informatização está ligada à transparência para ontem. Precisamos informatizar para ter transparência e para que nós possamos controlar. A partir disso, os recursos também vão chegar aonde tem que chegar, que é na ponta final da linha, que é a população. Com relação às unidades básicas de saúde, até para o cidadão ter uma possibilidade maior de fazer esse acompanhamento dessas doenças, diabetes, obesidade e hipertensão, tem um projeto federal que nós vamos aderir, que é o horário estendido das UBSs, das Unidades Básicas de Saúde. Elas funcionarão até as 10 da noite
e ou final de semana. 10 da noite, com certeza. Se possível for, também final de semana. Porque isso vai propiciar que o cidadão que precisa do SUS, que precisa desse acompanhamento para não ter que recorrer à urgência, que ele consiga fazer esse acompanhamento médico, né? Vai ter um horário maior para não prejudicar trabalho, enfim, qualquer coisa, que vai ser um incentivo a ter esse acompanhamento médico. Outra coisa que seria importante falar, nós queremos buscar uma outra UPA aqui para Nova Friburgo. Recentemente, a Prefeitura teve possibilidade, seria em Olaria e perdeu, mas é de suma importância que nós tenhamos uma outra UPA. Não necessariamente em Olaria, talvez em algum distrito, ou até mesmo próximo ao Raul Sertã. Porque se houvesse essa UPA próxima ao Raul Sertã, a urgência do Raul Sertã poderia ser transferida para essa UPA. E uma vez, quando há essa transferência, o paciente que vem de fora, de outro distrito, se ele tem necessidade de uma internação mais alongada, ele automaticamente entra no sistema de regulação do Estado e ele pode ir para qualquer hospital, até mesmo Raul Sertã. Mas, nesse caso, ele já vai estar na regulação do Estado e nosso município vai ser reembolsado. É isso. Próximo tema. Candidata, eu entendo particularmente que a imobilidade urbana é o principal agente de estresse diário do cidadão. Uma vez que o município é cortado por 5 rodovias estaduais, possui uma frota veicular incompatível com as vias disponíveis. Além disso, uma ausência histórica de investimentos da administração pública no setor, uma sinalização obsoleta, inadequada e potencializando todo este cenário, a imperícia, a imprudência e a negligência de alguns motoristas, o que torna, por vezes, um momento extremamente sofrido para aquelas famílias que têm vítimas fatais nessa situação. De que maneira seu programa de governo pretende cuidar desta situação? Então, a maneira como as pessoas se locomovem na cidade reflete diretamente na economia. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar um plano de mobilidade urbana. No início do ano, a Prefeitura até mandou um projeto para a Câmara, mas que foi arquivado porque era de 2015, estava ultrapassado e tinha uma série de inconsistências. Então, temos que rever esse plano de mobilidade urbana, vendo questões de acessibilidade, transporte público, calçadas, enfim. Temos que ver isso. Com relação hoje, o que, assim, além do plano de mobilidade urbana, nós temos uma frota de 132 mil veículos. O Detran deu essa informação final de setembro. Então, nós temos que buscar um meio, nós não podemos ter todos esses carros na rua. Nós temos que buscar um meio de tornar o transporte público atrativo. Como fazer isso? Então, hoje nós temos uma situação completamente atípica, porque a concessionária não tem contrato, isso tem que ser revisto com a máxima urgência. Essa concessionária, ou quem quer que faça esse contrato, tem que garantir condições que o transporte seja realmente adequado, que respeite o horário, que respeite o usuário, que tenha um valor de passagem digno. Então, aí, medidas nesse novo contrato que eu acho que tornariam esse transporte adequado e atrairiam o público. Toda a frota com GPS, ter um quadro eletrônico em alguns pontos da cidade que mostrasse a movimentação dessa frota, ver um estudo de tráfego, engenharia de tráfego, visando um corredor de uma linha preferencial para os ônibus, que encurtasse esse trajeto do trabalhador, que a viagem fosse mais curta, e até, tem pesquisas, tudo, buscar botar o Wi-Fi gratuito dentro dos ônibus, para o usuário ter uma viagem mais tranquila, cômoda, e que realmente a gente tem que enxugar essa frota de 132 mil veículos nas ruas. Fora isso, incentivar outros modais de transporte, criar uma ciclovia que seja uma ciclovia. Não basta pintar uma faixa e colocar o nome de ciclovia. Nós temos que realmente ter uma ciclovia
incentivar o uso da bicicleta, uma iluminação pública eficaz para também esse uso da bicicleta para os pedestres, ver a acessibilidade, os ônibus, a frota tem que ser dotada de mecanismos que possam atender ao deficiente físico. Tem que ter essa acessibilidade, que hoje em dia está só no contrato. Então, eu acho que essa solução passa por todos esses aspectos, né? Mas, principalmente, fiscalizar essa concessionária e fazer com que ela cumpra o determinado no contrato. Próximo tema. Candidata, a Prefeitura Municipal é a maior empregadora da região Centro-Norte Fluminense, em que possui mais de 7.000 servidores entre funcionários concursados e comissionados, me dando a sensação de uma estrutura que se locomove diariamente com muita dificuldade. De que maneira seu programa de governo pretende conjugar redução de custos absolutamente necessárias com serviço de qualidade? A primeira coisa a fazer é ter um raio-x, já dar um corte grande nos cargos comissionados. Há muitos cargos comissionados. Como você disse, a Prefeitura hoje é um gigantão que não consegue caminhar. E tornar efetivo, o serviço público tem que ser eficiente, eficaz. Isso nós vamos conseguir como? Com a informatização também. Informatização, transparência, saber... Hoje, se você der entrada em qualquer processo na Prefeitura, é um horror, é a Câmara dos Horrores. Então, a partir do momento que você traz a informatização, a digitalização desses processos, você vai ter como acompanhar, está no servidor A, depois para o B, depois para o C. O que a gente tem hoje é uma forma muito burocrática ali dentro, ultrapassada, para lá de ultrapassada. Essa informatização é necessária em toda a gestão pública de Nova Friburgo, principalmente na saúde e, como eu disse antes, e na própria prefeitura. Você quer uma licença, você quer um alvará e a coisa não anda e você não tem como verificar em que pé aquilo está e tem que enxugar a máquina, por outro lado, muitos cargos comissionados. E se temos muitos cargos comissionados de um lado, por outro nós temos funcionários que ganham menos de um salário mínimo. Isso não pode existir. Tem que cortar todos os comissionados e gratificações também altas e garantir, primeiro, a base, que todos ganhem um salário mínimo, vir da base para cima e depois ir vendo essa questão de comissionado, de gratificação, para buscar que a coisa trabalhe. O servidor que é reconhecido, que é parceiro, que tem atitude de comprometimento e às vezes ganha menos de um salário mínimo, ele tem que ter o reconhecimento dele. Isso está errado. Ninguém tem que ganhar menos de um salário mínimo. Então, buscando essa informatização, eficiência com a informatização, transparência, as coisas também não andam muito hoje em dia, porque você pega as secretarias, não são técnicos, não são pessoas técnicas que são nomeadas, são políticos. São políticos nomeados para garantir certas questões políticas. Então, a partir do momento que você nomeia técnicos, essas áreas têm que conversar também, isso também faz parte. O técnico do meio ambiente tem que conversar com a defesa civil, que tem que conversar com a educação, todos eles têm que conversar. Tem que ter esse diálogo para o bom andamento da máquina administrativa, para os processos entrarem, além da informatização disso tudo, você não pode ter um órgão que congregue várias secretarias, que a secretaria A não fala com a B, C não fala, D não fala, porque são políticos. Em sendo técnicos, haverá esse diálogo que também vai facilitar a tramitação dos processos, que vai dar uma agilidade e vai poder atender de melhor maneira o cidadão. Porque quando o cidadão procura o serviço público, ele não está procurando porque dá bombom, ele quer algum motivo ele tem. E ele tem que ser bem atendido, ele tem que ser recebido e tem que ser sua demanda. Se não for possível atendê-la naquele momento, ele tem que ter uma explicação, uma previsão, enfim, um atendimento padrão, tem que existir. E é isso que eu vou buscar. Último tema. Candidata, este é o item de mais difícil prognóstico em qualquer programa de governo, uma vez que
estamos ainda sob os efeitos e as causas e consequências da pandemia, que só terminará com a aplicação de uma vacina em toda a população do planeta Terra. Entretanto, após esta situação, o cenário será um cenário absolutamente danificado por toda circunstância, em todos os aspectos, tanto nos humanos quanto naqueles econômicos. De que maneira seu programa de governo está preparado para superar os desafios pós-pandemia? Os desafios pós-pandemia são muitos, né? Isso é inegável. Hoje a gente acabou de ouvir ali que a OMS já decretou que o novo foco da Covid é a Europa, né? A segunda onda. Provavelmente nós teremos uma segunda onda aqui. Mas eu percebo que, assim, para além de uma vacina, a gente tem que aprender a conviver com esse vírus, porque esse vírus veio para ficar um tempinho aí, até que haja uma vacina segura, que as pessoas se sintam seguras em se vacinar, vai demorar um tempo. E eu acho que a gente tem que agir com muita prudência, muita cautela e não fechar nossa economia, fechar tudo, porque não vai ser possível, né? Nós já estamos falando, isso começou em março, nós estamos falando de 7 meses, agora a coisa já melhorou um pouco. Então, para além dos desafios pós-pandemia, vamos falar de boas práticas, né? Nós tivemos aqui na indústria da moda íntima empresários que se reinventaram, que conseguiram, através do e-commerce, o comércio eletrônico, a maior venda de sua história, as maiores vendas de sua história, durante a pandemia. Eu acho que o ponto 1, continuando, que é o que a gente está vendo, é incentivar os empresários que ainda não aderiram a esse modelo de gestão, né, que eles entrem, vejam, criar parcerias, criar laboratórios, para que eles efetivamente sigam esse modelo, para que possam distribuir sua mercadoria, né, suas mercadorias. O comércio eletrônico é uma realidade que veio para ficar. Então, ter toda essa equipe para poder vender a sua mercadoria. O turismo. O turismo tem pesquisas recentes que indicam que esse turismo pós-pandemia, a maioria das pessoas vai para um lugar próximo à sua casa e que tenha muita natureza. Então, a gente se encaixa nisso com relação à população da capital, de Niterói, da Baixada Fluminense. Só a capital mais de Niterói, nós estamos falando de 7 milhões de pessoas. 7 milhões de possibilidades, 7 milhões de oportunidades. Então, nós temos que buscar esse turista para cá, fazer um acordo com a empresa hoteleira, estar mais próxima do empresário do ramo hoteleiro, para que nós consigamos cativar esses 7 milhões de pessoas para abrir Nova Friburgo para um turismo, um ecoturismo, um turismo rural, um turismo, uma boa gastronomia, rota cervejeira, que tenha natureza. Quer dizer, nós vamos estar investindo numa possibilidade muito real de termos um turista aqui que nos interessa. Isso é muito interessante para o turismo ter uma janela, uma perspectiva muito boa, né? Nós temos que saber investir nessa perspectiva e buscar esse turista. Para ainda além, Nova Friburgo tem uma coisa que eu percebo que é muito mal explorada, que é o seu posicionamento central no Estado. Nós temos aqui vários distribuidores de alimentos que já são conhecidos e prosperam, vão muito bem aqui. Nós temos que buscar, aproveitar também essa onda de comércio eletrônico, buscar outras empresas que tenham o seu ponto fixo aqui, a sua distribuição aqui, que atuem no comércio eletrônico. Porque, graças à nossa posição geográfica privilegiada, nós temos esse atrativo, que outras empresas venham, tenham o seu galpão, sua rede distribuidora aqui, centro do município, e daqui as mercadorias vão ser melhor distribuídas. É um ponto que não é explorado e que no meu governo vai ser explorado. Tentar criar parcerias, buscar esses empresários do comércio eletrônico de todas as áreas para que eles venham para Nova Friburgo e eles façam o QG, a distribuição de suas mercadorias a partir daqui, a partir do centro do estado do Rio de Janeiro, que é a nossa localização. Eu vou buscar, com toda a equipe, explorar isso. E na pandemia isso ainda fica melhor, aproveitar esse boom do comércio eletrônico
para buscar isso, o turismo, a lingerie que já se reinventou, o turismo, essa questão da distribuição, a indústria metal mecânica, tentar capacitar de melhor maneira os funcionários. Alguns empresários falam que a capacitação está muito rasa, muito primária, muito verdinha, que eles querem uma capacitação mais profunda, buscar parcerias com o terceiro setor para viabilizar isso também. E a agricultura, nós temos uma agricultura pujante que movimenta mais de 125 milhões por ano. São mais de 3 mil produtores rurais, 80% deles familiares. Nós temos que buscar, no primeiro momento, que toda a demanda das escolas municipais de Nova Friburgo seja atendida por essa agricultura, o que não ocorre hoje. E, num segundo momento, buscar também capital, Baixada e Niterói, buscar contatos políticos para que nossa produção agrícola seja direcionada para lá, tirando o atravessador e, proporcionando um melhor escoamento da produção para o nosso setor agrícola. Candidata, queremos agradecer, sensibilizados, a manutenção da agenda, embora houvessem outros convites conflitantes, mas mantendo o compromisso firmado anteriormente, aqui comparece. Também queremos lhe convidar, caso seja eleita, para estar conosco no dia 16 de novembro, dia seguinte às eleições, tratando de uma maneira mais pragmática, mais objetiva, mais definitiva da gestão municipal. E, desta forma, aqueles que nos prestigiam com a sua valiosa audiência querem ser convencidos em que a escolha da candidatura de Daniele Bessa é a melhor escolha para o futuro de Nova Friburgo. Por favor. Quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto. Eu sou delegada de polícia há 20 anos, tenho 22 anos de serviço público, fui defensora pública de Minas Gerais antes de ser delegada, e durante todo esse período eu nunca respondi a uma sindicância, a um inquérito, eu sou ficha limpa, totalmente ficha limpa, sempre atuei na ponta da linha no combate ao crime, no cumprimento correto da lei. E eu quero trazer para Nova Friburgo, para a Prefeitura de Nova Friburgo, esse compromisso de honestidade e de combate à corrupção. Hoje em dia nós temos uma corrupção arraigada, entranhada no eixo central da Prefeitura. Se nós não extirparmos essa corrupção, nós não conseguiremos avançar. Precisamos ter um bom relacionamento com a União, com o governo federal, uma vez que Nova Friburgo é deficitário em verbas próprias, tem poucas verbas próprias. Então, vamos ter um contato com o governo federal, vamos buscar verbas para injetar no nosso município, por um lado. E, por outro, vamos combater a corrupção arraigada que está entranhada, viabilizando que essa verba pública chegue até você, cidadão. Chegue para a saúde, para a educação, para o transporte público. Vote 17, delegada Daniele Bessa. Muito obrigada. Sorte e sucesso na sua caminhada eleitoral. Depois do intervalo, retornaremos com a última entrevista desta edição, rumo às eleições municipais. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto, mas aproxime-se da urna eleitoral. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move.
Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e, sobretudo, neutralidade neste período em que se aproximam as eleições municipais. Nesta edição de número 660, neste dia 26 de outubro de 2020, transmitida diretamente do estúdio Rafael Jacu, privilegiando, evidentemente, o voto. Votar é escolher. E, desta forma, você deve privilegiar os melhores programas de governo em detrimento dos planos de poder. Precisamos optar pelo interesse da coletividade. Não negocie seu voto. Não venda seu voto. Voto vendido, futuro perdido. E o eleitor dispensa emoções. O eleitor quer soluções. Sendo assim, temos a honra e a satisfação de anunciar a presença de Juvenal Nestor Kondak, nascido em Nova Friburgo, em 26 de fevereiro de 1944, casado e produtor agropecuário, que juntamente com Felipe Mafor compõe a chapa do Partido Social Democrático, que é identificado pelo número 55, para concorrer à chefia do Poder Executivo Municipal. Caro candidato, seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua valiosa presença. Muito boa tarde, Zuri. Eu é que agradeço essa oportunidade, né, num momento tão importante, né, de
onde os friburguenses vão escolher um mandatário que vai ocupar a Prefeitura Municipal nos próximos 4 anos. Nós vamos ter um tempo muito difícil pela frente, vai exigir muito daqueles que os friburguenses escolherem para colocar na cadeira do Palácio Barão de Nova Friburgo, e nós estamos muito tranquilos. Nós estamos indo para a rua, colocar nossas ideias, colocar nossos planos, colocar o nosso nome à disposição da população friburguense. Primeiro tema. Candidato, este setor, ele absorve o maior valor do orçamento municipal para atender uma clientela de aproximadamente 20 mil alunos, 20 mil crianças, dispostas em aproximadamente 120 unidades escolares, e cuja pertinente secretaria comporta o maior contingente de servidores municipais. Ainda assim, por vezes, o serviço não atende satisfatoriamente os pais ou responsáveis. De que maneira seu programa de governo pretende tratar desta questão básica? Educação é fundamental e é um pilar do meu plano de governo. Nós vamos ter, Zuri, uma oportunidade fantástica. Nós vamos ter mais recursos do governo federal para atender à educação. Nos próximos 5 anos, o novo Fundeb do governo federal deve sair de 10% para 23%. Essa diferença a mais vem para o município. O que nós queremos fazer com esse dinheiro adicional? Mesmo que a gente admita que, no início, você tem uma queda de arrecadação em função da pandemia, que pode afetar todas as áreas e também a educação, mas esse dinheiro a mais, o que a gente gostaria de fazer com ele? Nós queremos, em primeiro lugar, garantir salário digno para o magistério, né? Não há dúvida que o magistério no Brasil é reconhecido, é mal remunerado. Então, nós pretendemos, com isso, garantir boa parte dos recursos do novo Fundeb para investir no professor, para investir no magistério. Principalmente na capacitação, porque nós temos novos desafios aí pela frente. Já tínhamos antes, agora com a pandemia, muito mais. Então, nós temos que preparar o magistério para utilizar essas novas ferramentas tecnológicas e, com isso, a gente poder dar um passo adiante na questão da educação no Brasil, que não vai bem, né? Lamentavelmente, quando você olha as notas do Fundeb nacional, você observa que o aproveitamento dos alunos é inferior a 50%. As nossas notas de Fundeb são abaixo de 5%. E Friburgo está muito próximo dessa média nacional. Significa que nós não estamos bem em termos de aprendizado. Então, a coisa fica assim, pior quando você pega esse estudante brasileiro e compara ele com os estudantes de outros países, né? Isso é feito na avaliação do PISA, aonde, infelizmente, o Brasil consistentemente ocupa os últimos lugares. Então, nós temos que dar realmente uma atenção especial. E nesses tempos turbulentos, nós vamos ter que investir forte na escola, com equipamentos, com internet de alta qualidade. Nós vamos ter que, provavelmente, disponibilizar para os alunos carentes equipamentos, para que eles possam estudar de casa, para que eles possam pesquisar na internet. Então, nós temos que preparar, inclusive, né,
além do ambiente escolar, o ambiente familiar. Porque do jeito que a coisa está indo, nós vamos ter os estudantes por um bom tempo estudando em casa. E você imagina o drama que é você ter uma família com 2, 3 filhos num espaço pequeno, tendo que utilizar canais online em localidades de difícil acesso para as fibras de internet. Enfim, é um desafio enorme e a gente vai ter realmente que aproveitar muito bem esse dinheiro adicional para a gente aproximar o estudante brasileiro do estudante de outros países. Porque o mercado de trabalho hoje é global. A disputa não é com o aluno que está do seu lado, é com alunos do mundo inteiro. Então, se nós não prepararmos bem os nossos filhos, os nossos netos, nesse novo ambiente de educação, nós vamos formar mão de obra barata para empresas chinesas, americanas e alemãs. Então, é com essa consciência que a gente traçou um plano e vamos investir no máximo, da certeza para puxar esse grau de conhecimento dessa garotada para que eles possam se sair bem no mercado de trabalho. Próximo tema. Na realidade, a vinheta é a que trata da saúde. E assim vamos reiterá-la para a abordagem pelo candidato. Saúde... Candidato, só uma introdução para reforçar a sua abordagem. Esta é uma questão que tem se sucedido nas administrações públicas municipais e que, por vezes, se apresenta insolúvel. Uma vez que o Hospital Raul Sertan, que de direito municipal, mas de fato é regional, se transforma no gargalo para o atendimento daqueles que procuram e buscam amenizar os seus sofrimentos. E quem tem dor tem pressa. Desta maneira, como o seu programa de governo pretende literalmente cuidar dessa situação? Júlio, tradicionalmente nós gastamos muito na saúde de Friburgo, prejudicando inclusive outras secretarias, e gastamos mal. Não sou eu que estou dizendo isso, estou rodando aí pela rua e estou ouvindo a reclamação praticamente generalizada da população friburguense em relação à saúde. Então, o que nós precisamos fazer urgentemente, já deveríamos ter feito, nós deveríamos informatizar essa saúde. Informatizar postos, UPA, hospital. Nós temos que investir na saúde básica, nas equipes de saúde da família. Nós temos 200 mil habitantes. Nós teríamos que ter, no mínimo, 40 equipes completas e nós temos menos de 20. Então, doenças básicas que poderiam ser tratadas a nível básico, a nível da equipe de família, acabam lotando hospitais, lotando a UPA, como pressão, como diabetes, com problemas de coração. E, então, essa informatização é fundamental. Nós vamos, através da informatização, criar o prontuário eletrônico de cada um dos cidadãos aqui de Nova Friburgo. De tal forma que, quando você chegar no posto, no hospital, ou na UPA,
O seu histórico médico já está lá. Você não precisa contar a sua história toda de novo para o médico. Mais do que isso, você não precisa preencher aqueles formulários de rotina que tomam um tempo enorme, a paciência do paciente no momento em que ele está precisando mais de atendimento. Então, o prontuário eletrônico vai dar mais informação para o médico, vai facilitar a vida do usuário, e nós podemos ir mais além ainda, nós podemos também usar as ferramentas tecnológicas de WhatsApp, telefone, para fazer marcação de exame de consultas. A maioria dos planos de saúde privados já fazem isso. Por que nós temos que obrigar o usuário de Nova Friburgo a acordar de madrugada, ir para uma fila de posto de saúde para pegar uma senha, para então marcar uma consulta ou um exame? Não faz, nos dias de hoje, nenhum sentido você fazer isso. Então, dentro desse processo de humanizar o tratamento, humanizar a saúde, nós vamos fazer isso, vamos usar as ferramentas tecnológicas disponíveis para facilitar a vida do cidadão friburguense. E vamos, com isso, como subproduto disso, reduzir o custo do atendimento. Porque é muito mais fácil você montar um call center e atender do que você ter gente atendendo nos postos todos, né? E obrigando o cidadão friburguense a um sacrifício desnecessário nos dias de hoje. Próximo tema. Candidato, particularmente entendo como sendo o principal agente de estresse diário do cidadão friburguense o cenário proporcionado pela imobilidade urbana. Uma vez que o município é cortado e atravessado por 5 rodovias estaduais, possui uma frota veicular incompatível com as vias disponíveis para a sua circulação. Também registra-se uma ausência histórica de investimentos no setor pelas administrações públicas, uma sinalização semafórica obsoleta e inadequada, além do que agregue-se a imperícia, a imprudência, a negligência de determinados motoristas, o que agravam ainda mais essa situação. De que maneira que o seu programa de governo está preparado para reduzir e enfrentar este cenário? Tivemos discutindo várias alternativas e nós não chegamos a um consenso. Nós resolvemos colocar dentro do nosso plano mais de governo um amplo estudo de mobilidade no município como um todo, né? Não só envolvendo o centro, o Conselheiro, Olaria, mas até São Pedro e Lumiar, porque nos fins de semana, São Pedro e Lumiar, os moradores de lá vivem um inferno astral com o afluxo de turistas e a desorganização que o trânsito tomou. Diante disso, então, nós resolvemos fazer esse amplo estudo. Esse amplo estudo vai ter que envolver ônibus, caminhões, todos os modais, né? Automóveis, motocicleta, bicicleta e pessoas, né? E vai envolver essas localidades todas. Então, eu só me proponho a gastar dinheiro seu, meu, em mudanças de trânsito, tendo resposta de um estudo sério a respeito do que deve ser feito em Nova Friburgo. Porque nós temos muito achômetro, muito troca-mão de direção, né? Bota quebra-mola. Esse tipo de coisa já passou. Eu acho que nós temos que olhar o trânsito como um todo. Eu cheguei a colocar no plano de governo uma ligação entre, por exemplo, Cascatinha e Debossan. Por quê? Porque nós encurtaríamos a viagem de quem vem da Baixada, de Niterói e do Rio, nós encurtaríamos essa viagem muitos quilômetros. Evitaríamos que esse pessoal que vai a Olaria, a Cônego, a Cascatinha, tenha que descer pela BR, entrar no Paissandu e subir de novo para
para esses bairros. Então, são soluções desse tipo que a gente vislumbra. É lógico que Cascatinha de Boçã é uma estrada cara, é uma estrada parque, mas eu acho que ela compensa. Então, para ter certeza, nós temos que trabalhar esse estudo. Esse estudo é fundamental, nós vamos dar prioridade, chegando à prefeitura, nós vamos licitar de imediato uma empresa que tenha condição de dizer para nós o que nós devemos fazer nesse trânsito dificílimo de Friburgo, que você tem montanha de um lado, montanha do outro, rio e pistas. Quer dizer, realmente um problema de difícil solução e que não pode ficar aí na mão de pessoas que acham que tem que fazer isso, fazer aquilo. Próximo tema. A Prefeitura Municipal é a maior empregadora da região Centro-Norte Fluminense, com mais de 7 mil servidores, entre funcionários concursados e comissionados, o que evidentemente sobrecarrega os parcos recursos do orçamento municipal. De que maneira seu programa de governo pretende aliar a inadiável redução de custos com qualidade dos serviços prestados? Não tem dúvida nenhuma, Zuri, que nós temos que partir para a tecnologia e informatização. Nós já estamos no serviço público de Nova Friburgo muito atrasados nessas coisas. Então, nós estamos apostando no processo eletrônico. Por quê? Porque o processo eletrônico, você do seu escritório, da sua casa, você pode abrir um processo com a cópia dos documentos e mandar para a prefeitura, e mais do que isso, você pode fazer o acompanhamento desse processo, em que secretarias ele está passando, quais são as exigências, etc. E isso, evidentemente, encurta a quantidade de mão de obra que você tem que analisar lá dentro da prefeitura com papel, né? Eu já citei aqui a questão da saúde, a marcação de exames pela internet. Nós vamos colocar no ar um aplicativo em que, de qualquer ponto de Nova Friburgo, o friburguense poderia chamar a atenção ou reclamar de alguma coisa, que vai do buraco a um mau atendimento num posto de saúde. Quando ele fizer essa reclamação pelo aplicativo, essa informação vai ficar lá e até que se dê uma solução. O que se vai fazer e se não vai fazer, por que não vai se fazer. E até o prefeito vai poder gerenciar, olhando ali o que aconteceu, por que foi feito, o que não foi feito. Então, a tecnologia ajuda tremendamente. Nós vamos ter um acompanhamento da saúde, da educação, da mobilidade, através de tecnologia. Não estou falando de nenhum absurdo quando eu estou falando de WhatsApp, aplicativos, marcação de consulta, processo eletrônico. São coisas dominadas, mas que não são aplicadas dentro da administração de Nova Friburgo. E isso nós temos experiência, já fizemos isso na iniciativa privada, começamos a fazer no setor público, né? E trabalhar com transparência, né, o Zuri? No período em que eu tive lá na Secretaria de Fazenda, nós montamos o portal da transparência e fomos considerados pelo Ministério Público, nota 10, o primeiro no Brasil entre mais de 5.500 municípios. Então, nós sabemos mexer com essas coisas. Basta que a gente tenha um grupo, e vamos ter um grupo interessado em não lotear a prefeitura de qualquer forma e trabalhar com técnicos, e nós vamos ajudar o friburguense, vamos dar conforto e vamos render muito mais com um custo muito mais baixo. Último tema.
Candidato, este é o item de mais difícil prognóstico, uma vez que ainda estamos submetidos ao atual momento da pandemia, que só terminará, evidentemente, com a aplicação de uma vacina em toda a população do planeta Terra. Mas, evidentemente, teremos um cenário que precisará ser tratado da melhor forma, uma vez que estará muitíssimo e duramente atingido por este atual momento. De que maneira o programa de governo da sua candidatura está preparado para superar os desafios pós-pandemia? Nós estamos falando de pós-pandemia, no meio da pandemia, sem saber o que nós vamos ter que enfrentar aí pela frente ainda, né? Infelizmente, na Europa, por exemplo, nós estamos tendo uma segunda onda muito forte. Eu tenho uma filha no exterior, tenho uma neta que já estava estudando, indo para o colégio, e aparentemente tudo vai voltar a estaca zero. Então, o que eu estou imaginando nesse pós-pandemia? Nós vamos ter realmente uma queda de atividade econômica. Nós vamos ter desemprego. Nós vamos ter queda de arrecadação no município. Eu já vivi um processo parecido com esse em 2015, 2016, quando na Secretaria de Finanças a gente enfrentou a maior recessão que esse país já viveu. E conseguimos manobrar para manter o município líquido, né, com confiabilidade junto a fornecedores, prestadores de serviço, funcionários. E eu estou me preparando, caso a gente chegue lá, exatamente para enfrentar um novo ciclo aí de dificuldade, né? No momento em que a arrecadação do município cai, você tem o serviço público sendo pressionado, porque muita gente que paga plano de saúde em função da situação passa para o SUS. Muita gente que está pagando escola para os seus filhos vai ter que se valer do colégio público. Então, a gente tem que arranjar formas de minimizar esse processo de empobrecimento de Friburgo, que já não é um processo de pandemia, mas que já vem de vários e vários anos, né? E a gente está imaginando o seguinte: precisamos de habitações populares, bem planejadas, projetos distribuídos no município que atendam diversos públicos em locais diferentes. Então, isso nós vamos investir aí. Nós temos que recuperar o nosso turismo. Infelizmente, né, nós estamos com nossos hotéis, restaurantes, pousadas, praticamente às moscas. Então, nós temos que buscar isso aí. Temos condição. Eu mesmo estou investindo em turismo. Eu preparei uma casa lá para receber turistas. Está parado, esperando que a situação se normalize, mas eu acredito piamente no turismo Nova Friburgo. Eu acredito nas flores de Vargem Alta, que tomaram um tombo miserável agora na pandemia. Tiveram que jogar muita flor fora, estão jogando muita flor fora. Nós estamos com um projeto para que eles passem a plantar também, a cultivar também plantas em vasos, porque essas têm menos risco e tem um mercado fabuloso. Eu estou querendo trazer para Nova Friburgo uma faculdade de agronomia e veterinária para completar as escolas técnicas agrícolas de Vargem Alta e de Salinas. Enfim, nós vamos ter que tomar uma série de providências para defender, como no caso da moda íntima, o percentual que eles já conseguiram de market share, né? Segurar a nossa agricultura, fazer o nosso turismo andar, né? Sem dúvida. E criar soluções novas, porque nós temos potencial. Sem mas dúvida. Dificuldades virão, serão muitas, mas isso é importante para o eleitor friburguense saber que ele precisa ter um gestor na cadeira da Prefeitura de Nova Friburgo, para que a gente não fortaleça, não crie mais dificuldade do que nós já temos. Certamente. Queremos agradecer a sua honrosa presença, a sua valiosa participação nessas entrevistas com os candidatos à chefia do Poder Executivo Municipal
e lhe convidando, caso seja eleito, evidentemente, a estar conosco no dia 16 de novembro, dia seguinte às eleições, para daí considerarmos a próxima gestão municipal de uma maneira mais definitiva, mais abrangente. E sendo assim, rapidamente, queremos que a sua escolha pela chefia do Poder Executivo Municipal também convença o eleitor e a eleitora que está nos assistindo neste momento em votar na sua candidatura que encabeça a chapa desta coligação. Olha, eu não estou me propondo ser prefeito de Nova Friburgo por vaidade ou porque quero cair de paraquedas lá naquela cadeira. Eu tenho 50 anos de vitoriosa carreira na iniciativa privada. Eu já passei por bons momentos dentro do serviço público, durante 4 anos na Secretaria de Finanças. Eu sei como essas coisas rodam, entende? Então, eu estou me colocando à disposição de vocês para, junto com vocês, de forma democrática, nós estancarmos bastante dessa pobreza que nós estamos vendo acontecer no município de Nova Friburgo e criar projetos que possam recuperar a nossa economia, os nossos empregos, a nossa riqueza, né? Trabalhar uma saúde mais humanizada e uma educação mais eficiente. Ótimo. Sorte e sucesso na sua caminhada eleitoral. Precisamos definitivamente encerrar, já estamos nos acréscimos, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e pedindo, evidentemente, que nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, sobretudo, no momento do voto. Votar é escolher. E vamos escolher o programa de governo que privilegie Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.